Bom, galera, então estamos aí de volta, né, com mais um vídeo. Dessa vez a ideia é fazermos 10 problemas, né, 10 exercícios. Então vamos resolver 10 exercícios, tendo em vista aquele assunto que a gente tratou, né, no último vídeo, que era justamente as formas e os usos de calor. Beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Fala assim, ó, questão da Unicamp, questão muito bacana essa questão, é interessante a ideia de depilação. E vamos lá. Fala assim, ó, na chamada depilação a laser, utiliza-se um feixe de luz que age no interior do pelo, né, interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa de 2 vezes 10 a menos 10 quilos. Inicialmente a uma temperatura de 36 graus Celsius, que depois do aquecimento chega a 46 graus Celsius. Isso já é suficiente para danificar então a raiz do pelo. Bom, e daí? Se o calor específico da raiz é igual a 3.000 joules por quilograma graus Celsius, aí vem a questão, hein? O calor recebido pela raiz do pelo durante o aquecimento vai ser igual a... Aí vem as alternativas. Você vai ter que escolher aí qual delas é legal. Bom, moçada, a ideia é a seguinte, como aqui é um vídeo para resolver exercício, você pode parar o vídeo, né, se você quiser parar ele agora, parar e tentar você mesmo resolver isso aí, ó. É uma boa ideia, né? Aí você para aqui o vídeo, depois você dá o play de novo para a gente ver a resolução. Bacana? Bom, então tá, vamos lá. Então agora resolvendo. A resolução basicamente é você usar, né, calor sensível, né? Calor sensível, cuja expressão é justamente essa aqui, ó, né? Czinho, calor específico, vezes massa, vezes variação de temperatura. Então, Q igual a Cm delta T. Então, um uso direto da expressão Cm delta T, questão da Unicamp aí do ano passado. Questão aí recente pra gente. Vestibular, né, de 2019. Bom, então o que ela diz pra gente? A resolução ficaria assim, ó, fazendo as contas. O calor específico estava lá no enunciado 3.000, beleza, vezes massa 2 quilos, vezes, 2 vezes 10, perdão, a massa é 2 vezes 10 a menos 10, vezes o delta T, variação de temperatura. A temperatura vai chegar a 46 graus Celsius, mas começou a 36. Então 46 menos 36 é o delta T, ok? Então tá aqui, ó, você vai aplicar essa expressão, as unidades são todas ok, ó, quilograma, graus Celsius, ó, joule, quilograma, graus Celsius, tudo certinho, só fazer a conta. Partiu para o abraço, fácil. Então, quem fizer a continha aí vai achar o quê? 6 vezes 10 a menos 7 vezes 10, ou 6 vezes 10 a menos 6 joules. Isso equivale à letra A. A de amor à física, hein? Que beleza. Aí, ó. Letra A, questão da Unicamp. Tranquilo? Então, uso de calor, questãozinha vestibular bem recente aí pra gente resolver. Mais uma, vamos lá. Questão 2. Questão da PUC do Rio. Né? Se eu não me engano, aí também foi vestibular recente. Deve ter sido 2018, 2017, uma coisa assim. Um aluno enche um copo com 0,10 litro de água a 25 graus Celsius e 0,15 litro de água a 15 graus Celsius. Então, o que a pessoa fez? O camarada ali, ó, pegou uma quantidade de água a 25 graus, misturou com outra quantidade de água a 15 graus. Água quente 25, água fria 15. Bom, e a questão pede para você desprezar as trocas de calor do copo com o meio e calcular a temperatura final da mistura. Ok? Então, as alternativas, tá, né? A questão vestibular, né? Temperatura final em graus Celsius vai ser qual dessas aí? Bom, nesse momento você para o vídeo. Se você quiser, resolve lá. Eu espero um pouquinho aqui. Pronto, já esperei. Agora vamos lá. A ideia vai ser o seguinte. Você tem, então, dois sistemas físicos a temperaturas diferentes. Só que é água e água. A água quente vai liberar, vai perder calor, a água fria vai receber. Não se esqueça, o calor recebido é igual a menos, né, o calor que foi perdido. Quem perde é o quente e quem recebe é o frio. Então o calor recebido pela água fria, que estava 15 graus, é igual ao calor perdido pela água quente, que estava 25. Aí você vai montar a equação. Como é que você monta aqui? Olha lá, ó. Fórmula do calor. Cm delta T igual a Cm delta T. O perdido entra com o sinal menos, né? Quem perde calor, ó, sinal negativo, e quem recebe fica positivo. Bacana? Lembre-se que nesse caso aqui, ó, tem só que lembrar, né?
Quem perdeu o calor? Quem era quente, ó, 25 graus Celsius. E quem recebeu? Quem era frio, ó, 15 graus. Você vai só organizar suas ideias e mandar ver. Olha lá, ó. É isso que eu estou falando aqui, né? Então recebeu, o frio recebe, o quente perde. Como trata-se de água e água, são na verdade, né, são duas misturas aí de água a temperatura diferente, o calor específico mesmo não importa, não. Mas se você quiser, o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Mas isso não é importante nesse exercício. Tanto é que não falou, não importa, toca o barco aí. Por que não importa? Esse aqui, olha lá. Ó. Não importa pela simples razão de que é água do lado, ó, calor específico da água, calor específico da água. Você vai cortar aqui, ó, cortou, cortou. Aí fica facinho. Fica 0,15 T final menos inicial igual a menos, tem o menos aqui, tá gente, ó, menos 0,10 T menos T inicial. A temperatura final que a gente está procurando, hein? Então essa incógnita aqui, ó, qual a temperatura final da mistura? T, eu não sei quanto que é. A inicial da água fria era 15, a inicial da água quente era 25. O resto agora é fazer continha. Ó, 0,15 T menos 2,25 igual a menos 0,10 T mais 2,5. Ok? Então analise o sinal com calma aqui, ó. Você não pode ficar nervoso. Lembre-se, menos com menos dá mais, por isso aqui, ó, mais 2,5. Beleza? 0,15 vezes 15 é 2,25. Faz as continhas com calma aí, ó. Você pode verificar tudo, sem estresse. O vídeo é para isso mesmo, você estudar no seu tempo. Mas, feitas as contas verificadas aí, se você quiser verificar com calma, você vai achar isso ali, ó. 0,15 T mais 0,10 T, juntou quem tem T de um lado, né? Igual a 2,5 mais 2,25. Quem não tem T, do outro. Continha feita, 0,25 T igual a 4,75, ou seja, 19 graus Celsius. Letra B de beleza. Né? Então, nesse caso aqui, nossa temperatura final da água vai ser 19 graus Celsius. Razoabilíssimo, né? Todo mundo sabe disso. Ó. A temperatura final tem que estar entre a mais alta, nesse caso aqui, ó, a alta era 25, e a mais baixa, 15. Então, fizemos a conta, de fato, 19 está entre 15 e 25. Então, beleza, tranquilo, parte pro braço. Fechou? Próxima. Questão 3, tem ó, 2 gráficos para a gente analisar. Questão também muito bacana da Unesp, vestibular lá do estado de São Paulo. Né? O gráfico 1 mostra para a gente a variação da pressão em função da altitude. Né? E o gráfico 2 mostra a relação que existe entre a pressão atmosférica e a temperatura que a água ebule. Depois você analisa o gráfico com calma. Né? Você pode analisar para ver esses gráficos aí sem problema. Vamos à questão. Considere o calor específico da água. Nesse exercício ele falou que era 1 caloria grama grau Celsius. E aí você tem que esquentar, né, aquecer 200 gramas de água. Só que esses 200 gramas de água estavam a 20 graus Celsius. E você quer esquentar até ele começar a ebulição. Iniciar a ebulição. Só que a ebulição não vai estar aqui em BH não. O problema se passa lá no topo do Pico da Neblina. Olha que bacana, hein? 3.000 metros de altitude. Professor, mas lá no Pico da Neblina a temperatura da água para ferver é diferente daqui em BH. E essa é a questão. Você vai ter que descobrir com que temperatura a água ferve no Pico da Neblina. Beleza? Como é que você vai fazer isso? Lendo os gráficos. Vamos lá. Então, você vai ter que achar qual é a quantidade de calor que vai ser necessária para esquentar essa água. Aí tem lá alternativas e tal, enfim, né? Questão de múltipla escolha. Ok? Então, leia o enunciado com calma, para o vídeo, leia o enunciado, vê o gráfico, né? Com calma. Aí, depois de dar o play, a gente resolve. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver. Bom, vamos ver primeiro os gráficos separadamente aqui. Ó. Então, vamos lá. Pelo gráfico 1, o que você está observando ali? O gráfico 1. Você está vendo o seguinte, ó, olhando o gráfico 1 com paciência, com calma. Aqui nós temos 0, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. Então aqui a altitude em quilômetro, hein? Em 3 km de altitude, né? 3.000 metros, ó, 3 km. A pressão atmosférica vale, você vem cá no gráfico, ó, 0,7 atm. 0,5, 0,6, 0,7. Então, ó, pelo gráfico, quando você tem 3.000 metros, a pressão atmosférica vale 0,7 atmosfera. Está aqui no gráfico, é só ler. Beleza? Bom, então, você está na pressão de 1 atm? Não, 0,7 atm. Beleza? No gráfico número 2, você está vendo o seguinte, peraí, então a água ferve com temperatura.
esse gráfico aqui mostra que a 0,7 ATM, ó, 0,4, 0,6, 0,7, aqui assim, ó, a 0,7 atmosfera, a água ferve a 90 graus Celsius. Aqui, ó, 0,7, pega a sua reguinha aí, ó, e olha aqui, ó, 90 graus Celsius. Então, o gráfico número 2 está falando que a água, a 0,7 atmosfera, ferve a 90 graus Celsius. E aí a questão agora fica tranquila para você. Ok? Então, assim que você usou o gráfico 1 para achar a pressão atmosférica, o gráfico 2 para achar a temperatura com que a água ferve, né, na pressão de 0,7 atmosfera, você vai fazer o que agora? Bom, agora, formulazinha, ó, calor sensível, C igual a M ΔT. Desculpe, Q igual a CM ΔT. Porque esse calor vai esquentar a água. O texto falava que ela estava a 20 graus e vai até a 90 graus. Então, fica assim, ó, calor específico 1, massa. No enunciado falava 200 gramas de água. ΔT, 90 graus, a gente viu agora, né, vai ferver a 90, começar a ferver, menos 20. Agora começou. Continha tranquila, 270, resposta 14.000 calorias, né, 14 quilocalorias. Ou, como eu estava no enunciado, né, potência de 10, 1,4 vezes 10 a 4 calorias. Isso no enunciado nosso equivale, né, à letra E. Né? De estou beleza em física. Ok? Aí, ó, mais uma questãozinha resolvida. Partiu para a próxima? Vamos lá, partiu. Questão 4. Vamos lá, questão 4, enunciado, né, PUC do Rio, outra questão vestibular aí, ó, vestibulares recentes. 3 cubos de gelo de 10 gramas, ok? Todos eles a 0 graus Celsius, são colocados dentro de um copo vazio e estão expostos ao sol, né, até derreterem. Completo, né? E vão derreter, mas ainda continuar a 0 graus Celsius. Está anunciado, derreter, mas continuar a 0 graus. Então a questão, na verdade, está te encaminhando. Ela está pensando só em quê? Na fusão, no derretimento. Tranquilo? O gelo estava 0 graus Celsius, e vai virar água líquida a 0 graus Celsius. Então trata-se de fusão. Aí vem a pergunta, calcule a quantidade de calor, né, que vai ser requerida para isso acontecer, para derreter os 3 cubinhos, né, de gelo de 10 gramas. Beleza? Considere que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Parou o vídeo aqui e você vai fazer agora sozinho, se você quiser. Eu espero. Pronto, esperei. Aí, bacana. Agora vamos resolver. Então você vai ter que marcar qual a alternativa. Então, mudança de estado físico. Q igual a L vezes M. Formulazinha bacana aí, ó. Você está com ela na memória, né? L é o calor latente, ó, no caso aqui nosso, 80 calorias por grama. E a massa. Qual que é a massa? 10 gramas, confere? Não, presta atenção, hein? É 10 vezes 3, porque são 3 cubos de gelo. Aí, vestibular. 3 cubinhos de gelo. Então, fica ligado para você não fazer, né? Não vacilar. Beleza? Vamos lá. Então, resolvendo a continha. O calor vai ser L 80, vezes 3 vezes 10. Ou 10 vezes 3, tanto faz, né? Beleza? Então, faz a continha lá, ó. Você achou 2.400 calorias. E isso, a potência de 10, daria o quê? 2,4 vezes 10 a terceira. Ok? Letra E. Estou gostando desse negócio. Estou gostando disso, professor. Partiu? Mais uma? Vamos lá. Opa, questãozinha 5 aí pra gente. Outra de gráfico legal, patamares. Lembra lá do vídeo? Ó. Se você quiser, volta naquele vídeo anterior, vê lá o conceito lá, né, as ideias, confere. Pega o seu livro, estuda no livro, faz exercício, né, pega aquele vídeo lá que a gente postou, né, na última vez, né, lá de calor, forma de calor, veja o vídeo, pode ver à vontade, voltar, enfim, ouvir quantas vezes você quiser. O importante, né, meus caros rebeldes, é a gente não ficar, né, assim, paradão aqui na quarentena. A gente está trabalhando, estudando, legal, né? Mantém um ritmo de estudo bacana. Lógico também, você não vai ficar estressadão estudando igual um doido, né, gente? Por favor, né? Relaxar também um pouquinho, fazer um exercício físico, uma atividade, né? Ó, física de quarentena, beleza? Tente se organizar para você estudar legal, tem um horário aí de estudo regular, né? Aqui no caso, manter a rotina seria um grande lance, hein? Se você puder, mantenha a sua rotina de estudo. Professor, para de conversar e vamos resolver. Bora lá.
Então observe o gráfico de uma substância isotrópica. Observou? Beleza. Supondo que 2 kg dessa substância isotrópica S, né, tem sua temperatura variando de acordo com o gráfico, calcular o quê? Letra A. Calcule o calor específico no estado sólido. Beleza? Calor específico no estado sólido. Né? A unidade ali, ó, joules, quilograma, graus Celsius. Pode calcular que eu te espero. Para o vídeo. Pronto, beleza. Bom, já que você parou o vídeo e fez a conta, agora vamos fazer juntos, hein? Lembrando, detalhe, hein, professor? Detalhe importante, ó. Cadê o estado sólido? Aqui, meu filho, ó. Aqui, minha filha. Presta atenção, hein, rebelde? Aqui é o estado sólido. Aí, passado do estado sólido para o estado líquido, nós temos um patamarzinho aqui, ó. É a fusão. Substância isotrópica, né? Gráfico de patamares. Fundiu tudo? Fundiu. Ó, esquentou a parte líquida, aqui é o líquido. Aí chegou no ponto de ebulição, parou tudo e vai ebulir, ó, ebulição. Aí fez toda a fervura, legal? Fez. Aí agora é vapor. Beleza? Então, ou o calor é usado para esquentar, mudar a temperatura, perdão, ou mudar o estado físico. Mudar a temperatura, mudar o estado físico. Mudar a temperatura, mudar o estado físico. Uma coisa ou outra. Como a letra A pediu o calor específico no estado líquido, então você vai ter que ver. Aqui é líquido? Não. Aqui é sólido. Aqui é líquido? Não. Aqui é fusão, filho. E aqui é líquido? Isso. Aqui é o estado líquido. Então, no estado líquido, ó, quanto de energia o objeto recebeu? Estava nas 9.000 joules e foi para 14.000 joules. Lembra isso aqui, ó. Aqui no eixo horizontal, o calor é dado em joules, mas é vezes 10 a terceira, tá? Então, na verdade, não é 9 aqui, é 9 vezes a terceira, 9.000. Não é 14 aqui não, hein? É 14 vezes 10 a terceira. 14.000 joules. 9.000 joules, 14.000 joules. Então, quantos de calor nosso material isotrópico S recebeu no estado líquido? 14 menos 9 dá 5. 5 vezes a terceira. 5.000 joules. É essa a sua leitura aqui, ó. Olha esse gráfico. Duas habilidades, hein? Tem que saber onde é que está o estado sólido, líquido, gasoso. Ó, aqui é o líquido. E tem que saber ler aqui o eixo horizontal. Ó, quanto de calor foi absorvido? 5. Por que 5? 14 menos 9 é 5. Beleza? E o resto já sabe, né? Q igual a Cm delta T. Delta T. Ah, lembre-se, ele começou com que temperatura no estado líquido? Começou com 60. E esquentou até quanto? Esquentou até 110. Então, qual foi o delta T? Aqui, ó, delta T. 60 deu 110. Em 110 menos 60, 50 graus Celsius. Vamos fazer lá? Então, lá. Formulazinha C igual a M delta T. Fica 14 menos 9, faz a terceira, igual a Cm delta T. Czinho eu não sei, o M é 2 kg e o delta T 110 menos 60. Então fica 14 menos 9, 5. 5 vezes a terceira é igual a C vezes 2 vezes 50. 2 vezes 50 é 100. 5.000 dividido por 100 dá quanto, professor? 5.000 dividido por 100 vai dar 50. Beleza? Aí, ó. 50. Então, qual vai ser a sua resposta aqui nesse exercício, né? Então, por que eu sei que é 50? Aqui, ó. 2 vezes 50 dá 100. 100 é 10 a segunda, né? Passo para lá dividindo. Cortou. 50 o quê? Joules, quilograma, graus Celsius. Então, esse é o calor específico estado líquido. E agora a letra B pediu os calores latentes de fusão e ebulição. Aí, ó. Agora também você vai ter que lembrar. Fusão, ebulição, cadê? Aqui, ó. Aqui está a fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. E aqui, ó, em cima, aqui, ó, ebulição. Do estado líquido para o estado de vapor. Beleza? Formulazinha, bom, para mudar o estado físico, Q igual a L vezes M. Bacana? L vezes M. Ó, olha lá, ó. Q igual a L vezes M. Vamos fazer a primeira fusão? Ó, cadê a fusão? Você vai criar no gráfico e olhar com calma a fusão. Ó. A fusão está aqui. Estava inicialmente 4.000 joules, foi até 9.000 joules. Então, quanto de calor recebeu? 9 menos 4, 5. Mas é 5 vezes a terceira, tá? Então fica assim, ó, 9 menos 4 vezes a terceira é igual a L, que você não sabe quanto que é, a massa. Qual que é a massa, professor? 2 quilos. Então, vezes 2. Então, 9 menos 4 é 5.
5 vezes a terceira, 5.000. 2 dividido por lá, então fica 5.000 dividido por 2. Resposta, 2.500. Ou, se você quiser ser mais elegante, 2,5 vezes a terceira joules por quilograma. Vamos fazer a conta aí com calma. Ó. O importante é você tentar fazer essa conta sozinho, dar conta de fazer isso, vai exercitando, beleza? E agora o calor latente de ebulição, como é que você faria? Ó, uma coisa, ebulição, você vai lá no gráfico, e ebulição está onde, professor? Sabemos, né? Aqui está a ebulição. De 14 até 25. Então, quanto de calor ele recebeu? 25 menos 14 dá quanto? Dá 11. Mas é 11.000, hein? É 11 vezes a terceira. Então, fica 11 vezes a terceira, L vezes 2. 2 dividiu, 11 dividido por 2, resposta 5,5 vezes 10 a terceira joules por quilograma. Fácil. Aí, ó, merece ser refeito isso aqui, hein? Merece refazer. Se eu fosse você, eu refaria. Bacana? Então tá, depois que você fizer, próximo. Questão 6. Bora lá. Questão 6 fala o seguinte, observe o gráfico, né, de fases ao lado, na verdade, não está abaixo, não, ao lado, né? Substância isotrópica ali, ó. Então você tem um gráfico de fases, parece uma forquilhazinha, né? Tem lá o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, vapor, né? Então, ó, você estudioso, estudiosa, aqui é a região dos sólidos, essa aqui é a região dos gases e vapores, né? Mas, na verdade, a gente é mais tecnicamente no vapor. Gás é quando você passa do ponto crítico, né? Foi o nosso último vídeo. Se você esqueceu ou você não viu ainda, vai lá no último vídeo, tá lá bacaninha, vendo a diferença do estado de vapor para o estado de gás, beleza? E aqui estado líquido. Bom, e daí? Respondeu o quê? Letra A. Qual o estado físico da substância a 4 atmosferas e 40 graus Celsius? Identifique, né, esse ponto no gráfico. Beleza. Então, pontinho é fácil. Identificar o ponto no gráfico, ó, moleza. Né? Ó, temperatura, 40 graus Celsius. Pressão, 4 atmosferas. Então, aqui, ó. Aqui é 70, então 40 está por aqui, ó. 40 graus Celsius. Vem cá, 4 atmosferas. Aqui é assim, ó. Esse aqui é 3, né, professor? Esse aqui é 3, o 4 aqui é assim, ó. Então, 40, 4, pontinho aqui assim, ó. Fechou? Esse estado é que estado? É sólido, professor. O estado sólido. O estado sólido, lembrando, as pressões são razoavelmente altas e as temperaturas são baixas. Então, essa região no gráfico é a região dos sólidos. Então, coordenadas 4 atmosferas e 40 graus Celsius, né? Região dos sólidos. Letra B. Perguntem, é possível a ebulição dessa substância isotrópica a 50 graus Celsius? Sim ou não? E por quê? E a 78 graus é possível? Bom, para você responder isso, vamos ver o seguinte. Aqui o ponto crítico é a chave da resposta. O ponto crítico é esse pontinho aqui, ó, né? A junção das linhas de sublimação, fusão e ebulição. As linhas se juntam aqui, ó, ponto crítico. Isso quer dizer o seguinte, meus caros, que antes do ponto crítico não tem como haver o quê? Foi a pergunta, né? Não tem como haver ebulição. A ebulição, que é a passagem do estado líquido aqui, ó, para o estado vapor, a ebulição só acontece depois do ponto crítico. Nesse caso nosso aqui, ó, após 70 graus Celsius de temperatura. Antes não tem jeito. Porque antes dessa temperatura, antes ou está no estado sólido ou vapor. Sólido ou vapor. Sólido ou vapor. E passagem de um para o outro chama-se sublimação. Então a pergunta é possível ebulição, líquido para vapor, a 50 graus? Resposta, não. A 50 não. Porque 50 está antes do ponto crítico. E a 78 tem jeito? Bom, 78 está depois de 70, depois do ponto crítico. Ponto tríplice, né? Perdão, falei ponto tríplice, desculpe. Ponto tríplice. Né? Perdão aqui, gente, ó. Esse ponto aqui chama-se ponto tríplice. Ou alguns livros também falam ponto triplo, tá? Triplo, tríplice. Então, 78 está depois do ponto triplo, aí dá para ter ebulição. 50 vem antes, não dá para ter ebulição. Ok?
Foi isso que a gente respondeu ali, ó. Depois você pode ler com calma, né? A ebulição é a partir de 70 graus Celsius e 3 atmosferas. Bom, aí... Então, logo, não é possível a ebulição a 50 graus e sim é possível a 78. Fácil. Questão 7. Vamos lá, nosso videozinho. Questão 7. Quando aquecemos água em nossas casas utilizando um recipiente aberto, sua temperatura nunca ultrapassa os 100 graus Celsius. Ok? Nunca fica mais, né, uma panela aberta, né? Por quê? Bom, então vamos ver isso aqui, ó. Letra A diz: ao atingir essa temperatura, a água perde sua capacidade de absorver calor. Sim ou não? Pensa um pouquinho, para o vídeo. Pensou? Aí agora solta o vídeo, ó. Vai lá. Na verdade, a frase, a letra A é falsa, né? Por quê? Porque o calor que absorve a água, né, a partir desse momento que ela está, né, sofrendo aí a fervura, né, a ebulição, o calor ela continua absorvendo, só que vai ser feito para né, uma mitigação das ligações intermoleculares. Então, a frase falou que ao atingir a temperatura de ebulição, a água perde a capacidade de absorver calor. Não, ela continua absorvendo calor. Continua. Só que nesse caso, ela absorve calor para mudança de estado físico. Beleza? Então a frase é falsa. Frase B diz: ao atingir essa temperatura, qual? A de ebulição, a água passa a perder exatamente a mesma quantidade de calor que ela está recebendo, mantendo assim a temperatura constante. Bom, mas não é essa a razão. A razão para ela parar de esquentar não é essa, né? Ok? Porque o calor absorvido, ele está operando aqui nas ligações intermoleculares. É por isso que ela não está esquentando. Não é porque ela está ganhando e recebendo quantidades iguais de calor, não. Isso é equilíbrio térmico. Não, não é o lance. O lance não é esse. Ela está recebendo calor. Está fervendo, vai. Só que esse calor é usado para mitigação das ligações, né, entre as moléculas, as pontes, né, da ligação na constituição da molécula de água. Letra C diz que as mudanças de fase ocorrem a temperatura constante. Mudanças de fase ocorrem a temperatura constante. Sim ou não? Para um pouquinho. Ó, pensou? Agora solta o vídeo. Bom, isso é verdade, né? Para materiais isotrópicos, considerando que aqui a água é isotrópica, sim. Enquanto o objeto está mudando a temperatura, mudando o estado físico, perdão, a temperatura dele fica constante. É o gráfico de patamares, né? Parece uma escadinha, né? Patamares. Então, para as substâncias isotrópicas, verdade total. E a letra D diz que ao atingir a temperatura, né, de ebulição, a água começa a expelir o oxigênio e outros gases nela dissolvidos. Sim ou não? Bom, na verdade não, né? Esse fato, né, da expulsão de oxigênio diluído na água, outros gases, pode acontecer até mesmo antes da ebulição. Ok? Então, não precisa ebulir para expelir gases, né? A temperatura dela que determinar, né, o quanto de expulsão de gás ela vai fazer, dependendo do gás. Mas não é essa a razão, né? Um processo determinante para a temperatura ficar estável não tem nada a ver com isso, não, né? Ligações mesmo que estão sendo ali, intermoleculares, que estão sendo desfeitas. Questãozinha 8 aí pra gente. Estamos chegando no final, hein, galera? Vamos lá, calma, resiliência. Mantenha aí o foco e vamos que vamos. Considere os fenômenos, né, simples. Ó, primeiro, circulação de ar dentro de uma geladeira. Aquecimento de uma barra de ferro em contato com uma chama, né, um fogo. Aquecimento da Terra pelo Sol. Beleza? 3 fenômenos físicos importantes. Bom, e daí? O principal tipo de transferência de calor que ocorre nesses fenômenos, respectivamente, é qual? Bom, aí você vai ter que ir lá ver qual é a alternativa. Convecção, condução, irradiação, enfim. Tem lá as possibilidades. Então vamos parar um pouquinho aqui e ver. Bom, analisando. Está lá a geladeira, hein? Circulação de ar na geladeira. Bom, isso aqui basicamente quando o ar circula numa geladeira, né? Assim, de ar-condicionado. Isso tem a ver com o que, professor? Tem a ver com convecção. Os fluidos circulam no calor por convecção. Então, coisa de fluido, hein? Número 1, convecção. Aquecimento de uma barra de ferro lá com a chama. Bom, a barra de ferro, né? Ferro lá, uma barra rígida. A energia térmica passa de átomo para átomo, vai caminhando na barra. Condução térmica, hein? Então, ó, convecção é a primeira, condução a segunda. Aquecimento da Terra pelo Sol. Bom, meus caros, energia térmica sai do Sol e chega da Terra por meio de irradiação térmica, né? Ó, isso aí, ó.
né, considerando que existe, né, um ambiente aí, né, de baixíssima pressão entre a Terra e o Sol, né, vamos chamar de vácuo. Como é que seria o calor nesse meio? O calor, nesse caso, viaja por meio de ondas eletromagnéticas em radiação térmica. Então achamos a resposta. Qual que é a resposta? Ó, analisando que o 1, então, é convecção, o 2, condução, e o 3, irradiação, né? Isso é a letra A. A de amor à física, hein? Amor ao estudo. Confere? É, pessoa estudiosa. Amor ao estudo. Bacana? Vamos lá, mais uma? Penúltima questão, galera. Questão número 9 aí para vocês, ó. Outra da Unicamp. Um isolamento térmico eficiente é um constante, né, desafio a ser superado para que o homem possa, o ser humano, né, possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor ele é muito importante, imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de calor envolvido. Vamos lá. Prateleiras de uma geladeira doméstica, elas são de grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica, né, até o congelador. Então o ar vai passando nas prateleiras e esse movimento de ar passando, subindo, descendo na geladeira tem a ver com convecção. 2. Um único processo de troca de calor que pode acontecer no vácuo. Bem, meus caros, o vácuo não pode conduzir. Quem conduz tem que ter matéria. Vácuo, a princípio, é nada, né? Então, no vácuo não tem condução. Convecção tem que ter fluido. No vácuo não tem nada. Então, também não tem convecção. No vácuo só pode ter o quê? Radiação térmica, ou irradiação, né? Os dois termos são possíveis, tá, gente? Radiação ou irradiação são usados de maneira muito indistinta. Então, o 2 é irradiação térmica. 3. Numa garrafa térmica é mantido o vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar o calor saia, né, ou entre. Por quê? Então o vácuo está para evitar ali, ó, o vácuo não conduz. Então o vácuo impede a condução. E também a convecção, para falar a verdade, né? Condução, convecção. Então vamos ver qual seria aí, né, a ordem dos processos. Aí tem lá as alternativas. Nós identificamos que vamos lá, lembrando, hein? 1 tem a ver com o quê? 1 tem a ver com convecção. O 2, radiação. E o 3, condução. Isso equivale a que letra, professor? Vamos ler com calma. Letra D. D. Beleza? Bacana? Aí, ó. E por fim, galera, obrigado por vocês chegarem até aqui. Quem chegou até aqui no vídeo, muito legal, foi bom demais, né? Valeu por vocês estarem estudando aí. Espero que vocês continuem, né, mantendo o foco, mantendo a animação, né, mantendo o empenho, né? O período nosso exige superação, né? Mas vamos lá, nada melhor que física para ajudar a gente a passar esse tempo aí legal também. Fechamos a lista, 10ª questão. Questão 1 aí, ó, bacaninha, com gráfico legal. Da PUC Gaúcha. O gráfico ali abaixo representa a temperatura, né, em função da quantidade de calor que uma substância pura, né, de massa igual a 0,1 kg, inicialmente na fase sólida, recebe. Então, trecho A. A questão fala de trecho A, que é o trecho A, ele falou que é estado sólido. Então, a substância recebeu calor, né, a massa dela é 0,1 kg, e daí? Então, esse aqui é sólido, lembrando, aqui o trecho C é líquido, né? E o trecho B é a transição do sólido para o líquido, também chamado de fusão. Isso mesmo, é fusão. Beleza. Vamos lá. Frase 1 diz: a temperatura de fusão da substância é 30 graus Celsius. Opa, temperatura de fusão, professor, cadê fusão? Aqui, ó. Sólido para líquido. Fusão, 30 graus Celsius. É verdade. Esse treco, essa coisa, esse negócio, né? Esse material aí, ó, funde a 30 graus Celsius. Frase 1, beleza. Frase 2. O calor específico da substância na fase sólida é constante. Calor específico na fase sólida é constante? Ué. O calor específico, ele tem uma especificidade, é um constante. Cada substância tem o seu, isotrópica, né, gente? Cada material isotrópico tem o seu calor específico. E ele, de fato, é constante mesmo, né? Na fase sólida, ele tem um valor lá. Dá até pra gente calcular se a gente quisesse. Frase 3. Ao longo de todo o trecho B aqui no gráfico nosso, marca, né? O que marca pra gente? Falei, calma, foi rápido, hein?
O trecho B, desculpa aqui, gente, até dei spoiler. O trecho B marca a fusão, né? É a fusão. E na fusão, a frase 3 falou que ao longo da fusão a substância encontra-se totalmente na fase líquida. Não, se está tendo fusão, ela vai liquefazendo. Uma parte dela é sólida, outra parte líquida. Sólida, líquida, sólida, líquida. Começa toda sólida e termina toda líquida, né? Mas ao longo do trecho B, você tem uma coexistência dos dois estados, sólido e líquido. Então a frase 3 é falsa. E aí já estraguei a brincadeira. A letra C é a resposta. Só frases 1 e 2 são certas. Galera, muito obrigado por você seguir até aqui. Bons estudos, né? Sempre que for possível, eu postarei mais vídeos aí para ajudar você nos seus estudos, né? Se você gostou, continue dando uma observadinha de vez em quando no canal, que foi criado aí para isso mesmo, para a gente, né, falar de física e, enfim, ajudar no estudo. Ok? Galera, muito obrigado. Saúde aí para todo mundo. Muito cuidado com a família, vocês também, né? E aí, até mais, hein, galera? Valeu, fui!